Hoje eu vou trazer para vocês 4 armadilhas que você precisa saber no xadrez. Tanto para não cair nessas armadilhas, quanto para poder aplicar nos seus oponentes. A primeira que eu vou estar falando é a famosa Arca de Noé, que ocorre em diversas aberturas. Mas hoje nós iremos ver ela ocorrendo na abertura Ruy Lopes. Então, sem mais delongas, vamos lá. E4, E5, cavalo F3, cavalo C6, bispo B5. Essa é a abertura Ruy Lopes, também chamada de abertura espanhola, muito jogada, né? Uma das principais aberturas do xadrez. O preto ele joga aqui A6, que é o principal, e o branco joga bispo A4. Não joga a variante das trocas, que seria capturando o cavalo em C6. Depois do lance D6, a gente está na chamada variante Steinitz deferida. Se o preto ele joga D6 direto nessa posição, é a variante Steinitz normal. Como ele jogou A6 primeiro, depois D6, é a chamada Steinitz deferida. Steinitz que foi o nosso primeiro campeão mundial. D4 foi jogando, querendo abrir o centro aqui, né? As brancas querendo abrir o centro e querendo, quem sabe, talvez colocar o peãozinho em D5 para ganhar espaço e poder atacar o cavalo. Mas as pretas aqui jogam B5, atacando o bispo. O branco ele recua o bispo e o preto joga peão captura D4. O melhor lance para as brancas nessa posição seria jogar bispo D5, atacando o cavalo para depois recapturar o peão em D4. Porém, se as brancas jogam aqui cavalo captura D4 direto, elas caem no golpe da Arca de Noé, com cavalo captura, dama captura e aí C5, atacando a dama. E o próximo lance vai ser C4. Thales, eu jogo dama D5, ameaço mate em F7 e ameaço a torre lá em A8. Calma, né? Aqui as pretas podem jogar bispo para casa de E6 e depois de algum lance como dama para casa de D3, ou melhor, é dama para casa de D2, agora a gente joga C4 e o bispo ele ficou preso pelo tema da Arca de Noé, beleza? A segunda armadilha que eu queria mostrar para vocês é uma armadilha que ocorre na defesa russa, a famosa defesa russa aqui. Para chegar na defesa russa, as brancas precisam jogar o lance E4. Depois de E4, as pretas jogam E5, cavalo F3, cavalo para casa de F6. Essa é a defesa russa. As brancas jogam aqui cavalo captura em E5. As pretas aqui têm o melhor lance sendo D6, o melhor lance, expulsando o cavalo das brancas para depois capturar na casa de E4. Mas já comete uma pequena imprecisão, que é capturar em E4 diretamente. Aqui, as brancas podem jogar dama E2 e observe o raio-x da dama das brancas com o rei das pretas. E o preto ele simplesmente volta o cavalo para F6, defendendo o cavalinho dele. Acontece que aqui, o tema do ataque a descoberto, ele tá na cara, né? A gente consegue ver ele nitidamente. Simplesmente, o melhor lance seria cavalo para casa de C6, que é cheque com a dama nossa e, ao mesmo tempo, o nosso cavalo está atacando a dama das pretas. Essa armadilha, galera, eu já usei várias vezes, principalmente quando eu era iniciante com os meus amigos da escola. Eu lembro de eu decorando essa armadilha para poder botar em prática, né? E nem adianta querer jogar dama E7, porque o nosso cavalo ele simplesmente capturaria. A terceira armadilha ocorre na minha querida defesa francesa. Acontece que a francesa, às vezes, tá errado também. As brancas jogam E4, E6, D4, D5, E5, a variante do avanço da defesa francesa. O jogador das pretas aqui joga o C5, que é o lance crítico da defesa francesa. O branco joga C3, segue cavalo para casa de C6, bispo para casa de D3 ou cavalo F3, tanto faz, dama B6 e agora cavalo F3. E aqui, se você for observar, as pretas têm 3 ataques no ponto de D4. O peão de C5, o cavalo de C6 e a dama em B6. E as brancas têm somente 2 defesas. O peão de C3 e o cavalo que está em F3. Se o jogador das pretas não for malandro, ele pode cair um golpe aqui que ele não vai esquecer mais. Eu costumo falar, galera, que você só aprende esse golpe quando você toma a primeira vez. Beleza? Aqui, se as pretas resolvem capturar o peão em D4, você pode falar para mim. Aqui, novamente, teremos o tema do ataque a descoberto com bispo B5 cheque. O bispo ele ataca o rei das pretas e a dama das pretas está aqui sem defesa e vai cair. E a última armadilha que eu queria mostrar para vocês ocorre no gambito da dama. A gente tem aqui, essa eu acho que muita gente conhece, a armadilha do gambito da dama variante capa branca. D4,
D5, C4, E6. Nós temos aqui o gambito da dama recusado, cavalo para casa de C3, cavalo para casa de F3 e aqui bispo G5, querendo colocar alguma cravada sobre o cavalo, ameaçar muitas vezes até uma tomada em D5, né? Então o preto joga cavalo D7 e é um truque. O branco ele pode olhar e falar, não, espera, eu tenho 2 ataques no ponto de D5. E as pretas têm só uma defesa, porque o cavalo tá cravado, o cavalo de F6, né? Esse cavalo não pode capturar, então só tem o peão defendendo. Então o que eu vou fazer? Vou capturar. Mas acontece que aqui o branco, na verdade, caiu em uma armadilha. Porque agora as pretas sacrificam a dama com cavalo captura D5. A questão é que depois de bispo captura D8, bispo B4 cheque, as brancas vão ter que devolver a dama. Ou seja, além de ter perdido, ter tido as trocas das damas, o que acontece é que a captura do cavalo lá em D5 faz com que as pretas fiquem com uma peça a mais. Observe essa posição, as pretas têm uma peça a mais por um peão. Então essas foram as 4 armadilhas que eu queria passar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like e se inscreve aí no canal. Um abraço e até o próximo vídeo.